Porque os profissionais da linha alopata, da medicina convencional, acham que não existe mais parasitas, ou quem tem são os pobres, aqueles que vivem sem saneamento básico, os que vivem em favela, comunidade. Pelo contrário, os que têm mais dinheiro têm mais parasita, porque comem mais fora. Na questão dos parasitas no cérebro, né? Então, quais são esses parasitas? Repetir, então, essas doenças mais comuns que eles causam e, principalmente, quais alimentos, como que eles entram no nosso organismo e vão para o cérebro. Além daquelas, que eu vou repetir rapidamente, tem mais, viu? Memória ruim, pensamentos confusos, inquietação, agitação contínua, dificuldade de concentração, olha só, constrangimento, timidez excessiva e vergonha. Até isso, porque eles fazem mudanças comportamentais, fazem mudança no sono, agitação noturna, terror noturno, depressão, negatividade, apatia, angústia, sensação de opressão no peito, sintomas pulmonares, derrame pleural, pneumonia, infiltração pulmonares pequenas, tosse, bronquites, infiltração de placas, hipertensão pulmonar. Tem várias. E eu citei o câncer, por exemplo, a facíola Buschkis, está muito ligada a câncer, tem a facíola hepática, que fica no fígado, pode dar câncer também. E tem você me perguntou os que ficam mais no cérebro, é o Ascaris e o estrondiloides. Então, esses daí podem dar enxaquecas, né, dores, aquelas dor de fundo de olho, pode dar esquizofrenia. Fizeram um estudo entre vários participantes e constataram que todos eles tinham esquizofrenia. 90% deles tinha toxoplasma. Teve um caso de uma menina que ela era tão agressiva que ela ficou presa numa jaula. Os pais prendiam numa jaula, não por maus tratos. Ela destruía tudo na casa, mordia os pais, tinha que passar um prato de comida para ela, assim, de plástico, na frestinha, assim, tipo refeitório, sabe? Aquela cozinha fechada. E aí constataram que ela tinha parasitas no cérebro. Em 2 semanas de desparasitação, a menina ficou outra pessoa, normal. Então, mas eu sei desse caso, mas demorou muito para encontrar esse diagnóstico e durante muito tempo ela viveu presa mesmo, né? Com certeza. Por quê? Porque os profissionais da linha alopata, da medicina convencional, acham que não existe mais parasitas, ou quem tem são os pobres, aqueles que vivem sem saneamento básico, os que vivem em favela, comunidade. Pelo contrário, os que têm mais dinheiro têm mais parasita, porque comem mais fora. E você me perguntou como que se adquire esses parasitas. O toxoplasma pode ser pelas fezes do gato, mas não porque você vai ter contato. Tem gente que não tem gato, não tem animal e tem. Porque o alimento foi contaminado. Mesmo alimento orgânico tem parasita. Pelo ar, o toxoplasma vem pelo ar. Você pode respirar o toxoplasma. Eles são invisíveis. Não é aquela lombriga. Existe também. Inclusive, tem um caso de vários diagnósticos de câncer de mama, de nódulo na mama, bate a radiografia, faz a mamografia, aí você está com um nódulo aí. Quando abriram a mama da pessoa, o que era? Era uma tênia que estava enroladinha lá, porque ela é fininha, mas ela é comprida, ela enrolou e deu na radiografia como se fosse um nódulo, era parasita, né? Era um verme. Então, muitos diagnósticos errados nem tem, né? Acham que não existe mais, e pelo contrário, as pessoas estão infestadas de parasitas. Vivendo e aprendendo aqui um pouquinho mais. Esse detalhe que a doutora Sandra falou sobre a sua casa estar limpinha, ou você não tem gato, no caso da toxoplasmose, ou você tem ali uma caixa d'água, você tem todo o tratamento de água, você tem, mas você sai, né? Você vai no restaurante e às vezes você vai fazer um happy hour, né? Ali num barzinho, né? O Brasil é enorme, principalmente no Nordeste, né? A gente sabe das dificuldades que tem. Ou seja, o que eu quero dizer, você vai almoçar, jantar fora, você vai comer um lanche fora, né? E aí, a condição de higiene daquele restaurante ou daquele bar, né?
De repente lá é permitido o cachorro, é permitido o gato no shopping, hoje tudo é normal isso daí, né? Às vezes um gatinho. Então, imagine as possibilidades enormes, né? E você teria essa segurança? Você não tem essa segurança. E é exatamente isso que eu quero te perguntar agora, doutora Sandra. Eu não tenho essa segurança, e eu também não posso viver enclausurado aqui no meu apartamento ou na minha casa. Ah, mas então, o que eu vou fazer? Então, quais são os cuidados? Porque isso realmente pode acontecer. Tem cura, tem tratamento? Que cuidado que eu devo ter? Tem, claro que tem. Nós temos, como eu já citei, né, na outra oportunidade aí com você, do protocolo IDF. Então, são 70 dias que nós, em grupo fechado, né, quem adquire o protocolo fica com a gente, eu e a doutora Elisângela, nós ficamos com esse grupo e, primeiro, nós limpamos o intestino. E os alimentos funcionais são aqueles que funcionam como remédio mesmo, porque eles têm uma propriedade diferenciada. Eles já facilitam na desparasitação, que é a segunda etapa do protocolo. Então, a mudança alimentar, o que a gente vai indicar lá, tem gente que já começa a eliminar parasita, só com o que a gente indica lá de alimentação, temperos e chás. Mas depois nós partimos para a fase exatamente da desparasitação. Nós começamos seguindo o protocolo da Alda Clark, na lua nova, e terminamos a lua cheia, e lá nós usamos tinturas. E as tinturas é tudo natural, não usamos nenhum tipo de medicação. Elas têm um diferencial. Na farmácia, que a gente indica, onde se adquire essas tinturas são frequenciadas. O que quer dizer isso, tinturas frequenciadas? Tudo à nossa volta vibra. Tudo tem uma vibração em hertz. A caneta, o copo, a cadeira, nós. E os parasitas também têm uma vibração. Por exemplo, o Ascaris lumbricoides, ele vibra na frequência de 400 Hz, outros 300, outros... Então, essas tinturas têm 32 frequências invertidas de parasitas. Então, você toma a tintura, além de ela própria já eliminar os parasitas, ainda elas neutralizam, ajudam a neutralizar pela frequência inversa. E depois nós vamos para a limpeza de fígado, que elimina pedras e tudo mais que a gente comentou na outra live, né? Tem gente chegando agora, a Cristina Gasparetti está perguntando aí, a doutora falou que é protocolo IDF aí, porque é aquela história, né, doutora? Tem gente que está chegando agora, tem gente que não viu, eu faço live todo dia, então ela se perde. Então, pode fazer um breve resumo aí do que é o protocolo IDF e depois a gente vai aqui para as perguntas aqui. Bom, o protocolo IDF, nós colocamos esse nome, I é de intestino, D é de desparasitação, F é de fígado. Então, você entra no grupo fechado, onde lá passamos as informações, as orientações e o suporte, e temos vários encontros ao vivo pelo Zoom também, para tirar dúvidas e passar o passo a passo. Então, dentro desses 70 dias, primeiro nós limpamos o intestino, porque não é possível ter saúde sem o intestino. Um intestino disbiótico, por exemplo, é aquele que está mais parasitado que o outro. Tem mais bactéria ruim do que não. E como eu falei, parasita não é só verme, é bactérias, vírus, fungo, porque os parasitas, eles depõem muita toxina. Quando eles morrem, eles liberam amônia. E isso daí dá muito mal-estar também. Por isso que tem que ter o nosso acompanhamento. Então, limpamos o intestino. Na segunda etapa do protocolo, nós ficamos 3 semanas desparasitando através de tinturas frequenciadas e depois ficamos mais 30 dias só no fígado. Então, é 3 em 1, né? São 3 protocolos em 1. Quem quiser mais informações pode ir lá na minha bio, lá no meu Instagram, que vocês vão ter mais informações sobre o protocolo. Inclusive, as vagas se encerram quarta-feira. São as últimas vagas para essa turma aí. Cada 3, 4 meses a gente monta uma turma aí para fazer essas limpezas. Amélia Gonçalves estava para retirar a vesícula. Fiz o protocolo e minhas pedras saíram todas. Não preciso mais operar. Que Deus te abençoe, doutora Sandra. Quando essa questão de pedras, né, na vesícula, a primeira pergunta, a pedra da vesícula é diferente da pedra do fígado? Esse protocolo elimina os dois tipos? Na realidade é a mesma, porque excesso de colesterol que não é eliminado pela vesícula volta e começa a fazer mais pedras. Então, a mesma pedra que tem no fígado, tem nos ductos biliares, tem na vesícula. O que acontece? Tem gente que fala, mas eu não vou ter problema porque eu não tenho mais a vesícula.
né? Já te mutilaram, né? Sinto em dizer que já te mutilaram. Mas o que acontece? É a mesma. Então, quem não tem vesícula, está tudo acumulado no fígado, nos ductos biliares. Por que muita gente fala, mas eu fui no médico, eu fiz uma tomografia, não deu nada? Porque a densidade de algumas pedras não aparece. Eu desconheço alguém que não tenha pedra. E por que no protocolo elas são eliminadas com facilidade, sem dor e sem risco de uma pedra maior entalar lá nos ductos? Porque o produto que a gente usa dilata os ductos biliares, eles têm 8 milímetros, né? Como que tem gente que eliminou pedra de 5 centímetros? Porque eles dilatam e as pedras amolecem. Se você pegar a pedrinha que sai lá, que a gente faz vocês escolherem, viu? Porque através da coloração das pedras e do agrupamento que elas estão, a gente vai dar o diagnóstico. Dá até para saber se tem doença autoimune através da coloração das pedras, câncer, se tem muita lama biliar, colesterol. Então, no final do protocolo, ainda a gente dá esse bônus aí de fazer esse diagnóstico. Então, sai facilmente, sem entalar, sem risco nenhum, sem sofrimento.